Então, dando continuidade, nós paramos nessa parte de polígono, tá? Polígono, na verdade, é uma reunião da linha poligonal fechada com sua região interna. Essa é a definição de polígono que nós vimos. Só que esses polígonos, eles são diferenciados. Você tem polígonos convexos e polígonos côncavos. Esses côncavos também são chamados de não convexos. Professor, então, quando que o polígono é convexo? Vamos desenhar aqui um polígono qualquer, tá? E fazer o seguinte. Nós vamos colocar dois pontos quaisquer aqui nesse polígono. Se eu unir esses dois pontos, dá para observar, ponto A, ponto B, dá para observar que esse segmento está dentro do polígono. Então, ele é chamado de polígono convexo. Só esse exemplo? Não, eu posso colocar outro qualquer aqui, ó. Unir esses dois pontos. Esse segmento continua dentro da figura. Como continua dentro da figura, esse polígono é chamado de convexo. Já no côncavo, vou desenhar um qualquer aqui também, tá? Tá aqui, olha. Tá aqui eu tenho um outro polígono. Partindo dessa ideia aqui, se eu colocar qualquer dois pontos aqui, se eu unir, ele está dentro da figura. Ah, professor, então ele é convexo. Vocês vão ver. Se eu colocar outros dois pontinhos aqui, unir, também continua dentro da figura. Então ele é convexo? Vocês vão ver agora. Se eu colocar um ponto aqui e outro aqui e unir esses dois pontos, parte desse segmento está fora da figura. Então, como parte desse segmento está fora da figura, ele é classificado como um polígono côncavo ou não convexo. Então, polígono convexo e não convexo. No convexo, o segmento fica dentro da figura. No côncavo, parte do segmento fica fora da figura. Ok? Vamos ver os elementos do polígono. O polígono, ele tem os seguintes elementos. Ele tem aqui, desenhei aqui um pentágono, porque pentágono, figura de 5 lados. Eu tenho aqui lado, é um dos elementos do polígono. Eu tenho, cada ponto desse aqui tem um nome próprio, que ele é chamado de vértice. Correto? Temos os ângulos internos. Quais são esses ângulos internos? Que é colocado aqui A, B, C, D e E. Só que nós temos também o ângulo Nós temos ângulo interno e os ângulos externos. Perfeito? Professor, não está faltando nada aí? Está faltando sim. Que a partir do momento que eu uno esses vértices aqui, esse com esse, uno esse com esse com esse e esse com esse, eu tenho, e também esse com esse, eu tenho diversas linhas. Essas linhas têm um nome próprio, pessoal. São as linhas diagonais. Então, nós temos aí, recapitulando, nós temos lados, temos vértices, ângulo interno, ângulo externo e as linhas que eu tracei de um vértice para o outro, que elas têm nomes próprios, são chamadas de diagonais. Ok? Beleza? Também nós temos a classificação dos polígonos, que vai depender de quê? Do número de lados. Então, o nome do polígono vai depender do número de lados. Aí, como eu falei, nós temos aqui, por exemplo, o livro de vocês, utilizando, na página 42, tem diversos polígonos. Então, nós temos, se o polígono tiver 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se ele tiver 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. 5 lados, ele é chamado de pentágono. 6 lados de hexágono. Então, nós temos diversos tipos de polígonos, com os seus respectivos nomes. Nós temos aqui essa observação interessante. Professor,
Eu tive vendo lá no livro, ou lá na internet, que tem um polígono chamado de polígono regular. O que é um polígono regular? Ora, pessoal, o livro de vocês também tem. Polígono regular, ele tem duas características interessantes. Quais são essas características? Os ângulos internos são congruentes e os lados também são congruentes. Então, para que um polígono seja regular, os ângulos e os lados, eles precisam ser congruentes, ok? Então, o que eu vou deixar para vocês aí? Vocês trabalharem as páginas de 32 até 43, tá? Vocês vão fazer essas atividades e na próxima aula a gente se encontra, ok? Espero ter dado uma ajudazinha para vocês aí nesse momento, tá? Ok? Abraço para alguns, bom dia, e para outros, boa tarde. Um abraço do Roberto aí, ok? Abraço.